Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para os nossos ouvintes e para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, a gente vai conversar sobre a última pesquisa Quest, só para lembrar os nossos ouvintes. A pesquisa deu o Nunes com 25%, Boulos 23%, Marçal com 20%, aqui coloca os três em empate técnico e a partir daí você comenta, Vera. Então, Sardenberg, essa situação de uma permanência semana após semana de um tríplice empate na liderança em São Paulo leva a que as estratégias desses três primeiros colocados na campanha seja uma espécie de corrida maluca para ir ao segundo turno. Então, todo mundo sabe que tem chance, mas ninguém se considera já garantido nesse pódio aí de dois primeiros colocados no segundo turno. A pesquisa Quest manteve essa situação e mostrou ali, também na espontânea, um empate tríplice entre os três, o que leva as campanhas, por exemplo, do Guilherme Boulos ou do Ricardo Nunes, a acharem que, apesar de ter uma alta rejeição, o Pablo Marçal também tem muito voto envergonhado. Tem muita gente que não declara voto nele na estimulada, mas que pretende votar nele ou que pode vir a votar nele no dia 6 de outubro. Então, ninguém está relaxando muito as amarras. Existe uma clara predileção da campanha do Guilherme Boulos de enfrentar o Pablo Marçal no segundo turno. Isso ficou muito claro na sabatina que a gente fez ontem com ele, porque todo momento ele concentra os ataques principalmente no prefeito Ricardo Nunes, candidato do MDB. A propaganda dele na TV e no rádio é também muito clara nesse sentido. Todos os ataques ao Nunes e nenhum ataque ao Marçal, apesar de ser aquele que tem adotado uma estratégia mais agressiva e de ter sido autor de um dos mais vis ataques ao próprio Boulos, que foi aquela história da cocaína que ele plantou no debate logo no começo e que nunca esclareceu, nunca pediu desculpa e nunca desmentiu. Mas o Boulos, ali com base nas pesquisas que mostram que ele teria uma pequena vantagem em relação ao Pablo Marçal, dentro da margem de erro só, está apostando muito nessa estratégia, coisa que alguns, inclusive ministros e aliados do presidente Lula, acham temerário, porque sabem que o Marçal, uma vez ganhando, será candidato à presidência da República e que aí se está ali apostando o futuro não só de São Paulo, mas de todo o país, mas isso é papo para uma outra conversa. Então, a estratégia do Boulos, principalmente, é forçar na rejeição ao Nunes e tentar ir contra o Marçal no segundo turno. Já o Pablo Marçal sabe que só tem chance de ir ao segundo turno se tirar o prefeito também dessa vaga, porque ele está disputando uma vaga à direita e sabe mais ou menos que o Boulos está já garantido no segundo turno. Então, veja que ele tem poupado, ultimamente ele fica com aquela história de Boulos, mas poupado os principais ataques, que era o que ele fazia no começo, para se mostrar o mais antipetista de todos. Então, ele tinha que criar no imaginário do eleitor de direita essa ideia de que ele era mais firme contra o que ele chama de comunismo do que o Nunes, mas agora está batendo mais no Nunes, falando que é banana, que não fez nada em 3 anos, que usa dinheiro público, muito nessa tecla de que é quem mais usa dinheiro público na campanha, está gastando seus impostos para fazer campanha. Então, ele está agora numa cruzada contra o Nunes, nessa expectativa de ficar com esse voto bolsonarista, retomar uma parcela do que ele perdeu nas últimas semanas nesse eleitor e ir ao segundo turno. Então, tanto que a agressão, tanto no início do debate, que foi voltada para o Nunes, quanto no final, que teve ali o marqueteiro do Nunes como alvo, e a expulsão dele do debate foi por um ataque ao Nunes, mostram esse foco muito colocado no prefeito. E aí, diga. Não, então você exclui a possibilidade de um segundo turno só da direita. Excluo, e todo mundo exclui, todas as campanhas excluem. A própria campanha do Ricardo Nunes e o próprio Palácio dos Bandeirantes não vem. Teve uma pesquisa uma pesquisa Quest há 2 semanas atrás, que chegou a mostrar os dois na frente, mas ninguém acredita nisso. O Boulos, inclusive, está recuperando o voto lulista. Ele tinha algo como 41%
desse voto, e a última pesquisa Quest já mostra que ele está capturando em termos de 54% o eleitor do Lula. Ele também cresceu entre os mais pobres, cresceu no eleitor tradicional do PT, então essa vaga meio que todo mundo acredita que já está assegurada para a esquerda, uma das vagas. E aí o próprio Nunes forçando aquela estratégia de falar em voto útil desde já, que ele é quem vence com grande folga o Guilherme Boulos no segundo turno, forçando a aposta nisso. O governador Tarcísio vai voltar ao programa de TV nessa linha, mas ele também não pode deixar de bater no Marçal, porque ele sabe que está acirrada essa disputa contra o Marçal. Então, Nunes é um que tem que manter esse discurso de que ele é quem vence o Boulos no segundo turno, mas se ocupar mais fortemente do Marçal no primeiro, porque eles estão ali numa disputa acirrada para ver quem vai ao segundo turno nessa vaga. Hoje ele levou o marqueteiro Duda Lima ao seu programa para ali reforçar a indignação com relação à agressão que ele sofreu. Então o Duda saiu de trás das câmeras e foi para frente das câmeras, apareceu no programa, apareceu com os pontos que levou, apareceu após a agressão, porque o foco dele agora é bater no Marçal, mostrar que ele representa a violência, a ruaça, e que São Paulo não pode ficar nas mãos de alguém com essas características, para depois, no segundo turno, dizer, olha, no segundo turno eu me garanto contra o Boulos, as pesquisas mostram uma enorme vantagem para mim, mas agora eu preciso ir ao segundo turno e esse cara não tem condições de ir ao segundo turno. Então, todo o discurso vai ser assim até lá, mas eles preocupados com essa ideia de que ainda existe um voto muito envergonhado no Pablo Marçal. Hoje eu fiz uma coluna falando sobre a responsabilidade de parte da elite em escolher alguém que claramente está rebaixando as regras do debate. Recebi muitas e muitas mensagens de pessoas do mercado financeiro, de empresários, como eu não recebia muitas colunas, então o meu Data Vera mostrou que em algum ponto nevrálgico eu toquei ali, porque muita gente falando, olha, parabéns pela coluna, obrigada pela coluna, porque eu tenho visto muito isso entre empresários, banqueiros e pessoal da Faria Lima, etc. Então ninguém acha que o Marçal é uma carta fora do baralho, acham que ele ainda está no jogo, como mostra o tríplice empate, e que tem ainda muito voto envergonhado nele. Mas esses que te escreveram a pesquisa aí do Data Vera, pessoal achando que não é endossando o Marçal, não, né? Não, achando que foi bom eu ter tocado nisso, do fato da elite flertar perigosamente com alguém que está aí desafiando as regras do jogo, tendo uma atitude antirrepublicana, uma atitude que corrói a democracia por dentro, porque eles sentem isso em parte do empresariado. Aquele antipetismo leva a uma adesão a alguém que tem um compromisso que, na verdade, não é antipetista, é antissistema e antidemocrático. É antissistema, antidemocrático. É isso mesmo. E focada apenas nos próprios interesses, como a Vera escreveu muito bem aqui na coluna dela. Quem não leu ainda, está lá na página inicial do Globo.com. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, e até amanhã e até logo mais no Viva Voz dentro do Ponto Final. Obrigado, Vera. Até logo mais, bom evento para você amanhã, tô curiosíssima para saber. Vai ser um ótimo debate. Vai ser legal. E até amanhã. Até amanhã, Vera. Gostei do Data Vera. Você viu o Data Vera?